Olá, bem-vindos ao canal Conhecer para Transformar, onde estamos realizando o EPED 2024. Meu nome é José Luiz e hoje vamos iniciar o estudo de mais um livro da obra de Oswaldo Polidoro. Obra que faz parte de um trabalho maior de restauração dos ensinos divinos recebido por essa humanidade ao longo de sua existência. São mais de 240 mil anos de informes sobre a verdade, informações entregues por grandes mestres que infelizmente foram ignoradas por muitos e adulterados ou escondidos por outros, em especial pelas religiões criadas após a passagem de cada um desses grandes espíritos. Verdade que Jesus mandava e manda buscar para que possamos ser livres, livres das religiões, dos sectarismos, dos dogmas e de toda a ignorância que tanto desviaram e desviam a humanidade do caminho correto. Embora finalizado recentemente, esse trabalho de restauração vem sendo realizado há muito tempo, sob o comando de um mesmo Espírito, também crucificados. Das encarnações desse Espírito, voltadas à execução desse trabalho, são destacadas João Hus, na Tchecoslováquia, Kardec com o Espiritismo na França e Oswaldo Polidoro com o Divinismo no Brasil. Pessoal, as críticas que o livro contém são dirigidas às instituições e àqueles que vivem delas, por tudo o que fizeram com esses ensinos que foram entregues à humanidade. Não são dirigidas de uma forma às pessoas a ela vinculadas ao longo do tempo, mesmo porque sabemos que o importante é o comportamento e que cada um de nós já teve outras vidas e ninguém pode afirmar que não contribuiu para que esses erros ocorressem. Por isso, não se ofenda, reflita. Não é nossa intenção e não temos competência para esgotar todos os ensinos ou conceitos doutrinários tratados no livro. Por isso, fica a nossa recomendação para que leiam esta e outras obras de Oswaldo Polidoro. Lembrando que todas estão disponíveis para download gratuitamente no site conhecerparatransformar.com.br. Feitas essas considerações preliminares, eu os convido então para juntos conhecermos um pouco mais sobre essa importante obra. Antes, no entanto, eu gostaria de antecipar alguns conceitos que vão aparecer ao longo do livro e que são importantes para que possamos entender as mensagens que ele traz. São eles: Deus e o divino monismo. Não um homem sentado num canto qualquer do universo e ditando regras, beneficiando uns e condenando outros, mas sim a essência divina, onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total, chamado de divinismo. Outro conceito importantíssimo é a lei de Deus, os 10 mandamentos, código de moral divina que nos ensina como deve ser nossa relação com Deus, em família e em comunidade. Mandamentos que foram vividos por Jesus, nosso modelo de comportamento. Outro conceito fundamental é a justiça divina, que definitivamente não é um tribunal do outro lado que julga cada um de nós após a morte, mas sim um conjunto de leis que sujeitam a todos nós e que derivam da lei maior, os 10 mandamentos. Leis como emanação, existência, evolução, responsabilidade, movimento, reencarnação, revelação e sagrada finalidade. Com elas, conseguimos responder aquelas perguntas clássicas: de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E um terceiro e o quinto conceito, que é a revelação, ou dons mediúnicos, que é a lei que permite a comunicabilidade entre os planos da vida, a comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados, que ocorre então através dos dons mediúnicos, chamados também na Bíblia de Espírito Santo. Sobre essa lei, a importância dela, Jesus dizia: ser a luz do mundo e o sal da terra. Com isso, então, feitos esses primeiros esclarecimentos, vamos ao livro, então, que começa com o nosso personagem principal, que é um espírito encarnado, denominado no livro como discípulo. Um espírito dotado de dons, e que já possuía conhecimento sobre as verdades divinas. No dicionário, discípulo é alguém que adquire conhecimentos, coloca em sua vida e tenta levá-lo a outras pessoas também. Então, buscando conhecer mais ainda sobre as verdades divinas,
ele viaja pelo mundo na busca de resposta para os fenômenos da natureza, buscando entender suas causas. Não foi difícil para ele entender que tudo se resume na simplicidade infinita de Deus. Durante essa procura, ele viveu, escutou as pessoas e desejou uma solução para os problemas do homem, certo de que haveria uma solução. Entendeu, no entanto, que os esforços nesse sentido eram em vão, diante da mesquinhez humana, uma vez que a ignorância dos homens produzia e produz egoísmos, vaidades, invejas, revoltas e crimes. Desiludido, ele volta para a sua terra natal, onde vivia com seus pais. Mas não deixava de pensar e sofrer com as dores do mundo e de pensar em uma solução. Um determinado dia, estava ele no alto de uma montanha, nas proximidades onde ele morava, quando adormece, mas continua consciente. Só para facilitar e lembrar, né, que ele é um espírito encarnado, dotado de dons. E com essa condição, ele consegue então manter-se consciente de tudo o que acontecia, né, do outro lado, no lado espiritual. Aliás, né, muitos de nós aqui trabalhamos no plano espiritual enquanto nossos corpos descansam, mas nem todos conseguimos lembrar de onde estivemos após acordarmos, né? Então, observando as estrelas, ele percebe que uma delas se destaca. Aos poucos, essa estrela vai se aproximando e se revela um espírito de alta grandeza, um imediato do Cristo, um ser brilhante, todo feito de alegria, sonoridade e graças espirituais. Quando o grande espírito, então, o atrai para perto de si e começam a conversar. Gente, o diálogo é rico em ensinos. Por isso, eu recomendo que não deixem de ler o livro em todos os seus detalhes. Nesse diálogo, o grande mestre, né, diz ao discípulo que um dia todos nós iremos nos reintegrar a Deus. E como Deus é infinito, tomaremos parte dessa maravilhosa condição. Aliás, gente, cada um de nós é um espírito em evolução e custe mais ou custe menos, através de encarnações e reencarnações, um dia atingiremos esse nível evolutivo. Eu lembro também que Cristo não é um nome, mas um nível de evolução. Em grego, essa palavra significa uno. Ensinou que Deus está no infinito exterior, mas que está no íntimo de tudo que existe. Para quem não tem esse conhecimento, é importante esclarecer que Deus está no íntimo de cada um de nós. Todos nós somos filhos de Deus e temos em potencial todas as suas virtudes divinas para serem desabrochadas ao longo do nosso processo evolutivo. Por isso Jesus disse que vós podeis fazer o que eu faço e muito mais ainda. Informa ao discípulo, então, que Deus emana de si espírito e matéria, que a matéria é emanada para servir o espírito e que o espírito, por sua vez, no curso da sua evolução, através então das vidas, organiza seu caráter, desabrocha valores, manifesta poderes, descobre a si mesmo e, ao final, une-se a Deus. Que cada um de nós é um espírito que evolui, reencarna, é imortal e responsável, mas é relativo, porque o nosso livre-arbítrio está sujeito ao arbítrio absoluto determinado por Deus. Ao final da conversa, o grande espírito diz ao discípulo para não sofrer mais por causa dos erros humanos, como ele vinha fazendo, né? Porque todos temos errado ao longo do tempo, né? E acrescenta que a escalada é de baixo para cima, é do embrião para a perfeição, que Deus conferiu a cada um de nós responsabilidade, deu-nos todos os valores em potencial, deu-nos o universo exterior e a relativa liberdade para movimentar e crescer. Ele fala também da lei do karma. Essa eu acredito que todos já ouviram falar. Por essa lei, tudo o que fazemos ou pensamos de bom ou de ruim é registrado em nós mesmos, né? Cada um de nós tem um nível evolutivo que reflete tudo o que fizemos em nossas vidas anteriores. Falou também da justiça divina, que dá a cada um segundo suas obras, como ensinou Jesus. Por isso, é fácil entender que Jesus não é o Salvador gratuito que as religiões pregam, mas é sim o exemplo a ser seguido. Antes de partir,
o mensageiro diz ao discípulo que trabalhe, porque a luta na intimidade de cada um é necessária. Isso vale para todos nós, hein? Que não faça julgamento sobre pessoas, mas procure cooperar, ser solidário, fazendo bem ao próximo. Que Jesus, o mais uno com o Pai, deu de si o exemplo de trabalho, de luta e de vitória. Percebendo então as boas intenções do discípulo, o mensageiro diz que ele poderá voltar ao monte sempre que precisar e que ele virá a ele quantas vezes forem necessárias. O discípulo ia agradecer a oferta, mas o grande espírito já tinha partido, deixando em suas mãos um pouco da luz que possuía. Depois de uns dias, o discípulo então retorna ao monte com o mesmo propósito, encontrar o grande mensageiro. Recosta-se novamente numa pedra, fecha os olhos e começa a procurar pelo grande mensageiro dentre as estrelas que se apresentavam no céu. Ele se perguntava, onde estás, grande mensageiro? Ao seu lado, ele ouve uma voz dizendo, estou aqui. Ele olha e vê um espírito sem aquelas características especiais do primeiro mensageiro. Então logo pergunta pelo grande mensageiro, porque diz ele, você me parece um espírito simples, comum. Aquele não, aquele era brilhante, iluminado. O que você pode me oferecer? Em resposta, o mensageiro diz, que importa a você o meu brilho? Isso é legal, hein? Que importa a você o meu brilho se não posso reparti-lo contigo? A luz de cada um é o reflexo das realizações íntimas. Eu preciso trabalhar, ele diz, e assim como você precisa também. Se me der a oportunidade de ensinar, darei a você a oportunidade de conhecer mais, e juntos faremos uma obra digna de irmãos. Venha comigo, diz o mensageiro. Aonde vamos? Pergunta o discípulo. Em resposta houve, se não confias em mim, pode ficar. O discípulo ficou quieto e seguiu o mensageiro. Eles foram então, em espírito, volto a dizer, né? Ele está encarnado, mas consciente, e em contrato com o mensageiro que está do outro lado, ok? Eles foram para uma região do planeta próxima aqui da crosta. E eu quero lembrar aqui, para quem ainda não sabe, o plano espiritual, nós temos essa parte física do planeta e a parte astral está dividida em 7 céus, que são subdivididos em milhares de faixas, do máximo de luz ao máximo de trevas, né? Então eles vão para uma faixa próxima aqui da crosta terrestre, um salão de conferências religiosas, cheio de cadeiras, mas tudo já ocupado. Aí o discípulo curioso pergunta, qual a região dessas pessoas? Aí o mensageiro diz que aqui ninguém tem religião. Todos somos grandes desiludidos religiosos. Percebam que ele se inclui, né? E desejosos de acertar os passos. Viemos do mundo cheios de títulos e vazios de verdade. E é por isso que estamos estagiando nesta escola da verdade. Estamos fazendo um curso de limpeza intelecto-moral. Nesta colônia espiritual, se recuperam milhares de espíritos titulados do mundo religioso, porque todos servimos à liturgia e respeitamos somente as hierarquias das religiões, mas não tratamos, e o que é importante, do espírito, e nem empregamos nossos esforços na busca de eliminar as misérias da humanidade. Pelo contrário, criamos formalismo, diz ele, impondo esses formalismos a todos que vinham até nós. E o que deveríamos ter feito é o que Deus quer de cada um de nós, simplesmente o conhecimento da verdade e a prática do bem. E aí ele explica que aqui, nessa escola da verdade, vem pregar espíritos de outras esferas espirituais, né? Deus aqui deve ser amado em suas leis e realidades, e nós devemos simplesmente, uns aos outros, colaboração. Repare, ele diz, que ninguém aqui está vestido de religioso. Estamos aprendendo a ser sinceros e reais, para que possamos merecer, então, planos espirituais mais elevados. Enquanto eles falavam, chegaram 2 espíritos, 2 expositores. Mas aí o mensageiro, finalizando a conversa com o discípulo, diz que os que ali estavam receberam como prêmio as fantasias que criaram no mundo. Ou seja, nada, né? Porque os religiosos criam
toda essa fantasia que, quando passa para o outro lado, não tem nada disso, né? E voltarão, então, terão que voltar ao mundo para ensinar e aprender corretamente. E que ele, o discípulo, é daquela região e que encarnou para ensinar e aprender como se ama a Deus em espírito e verdade. Eu saí dessa colônia, pergunta o discípulo. Aí o mensageiro não responde e pede silêncio, porque um dos expositores que acabavam de chegar ia falar. O expositor, então, o primeiro, diz que irão recomeçar um ciclo de palestras sobre os ensinos divinos entregues a essa humanidade ao longo de sua história. Muitos dos que ali estavam, é bom lembrar, já tinham participado do curso e estavam voltando, porque vieram para o mundo e continuaram incidindo nos erros que cometeram anteriormente. Destacou que a finalidade das palestras era relembrar as verdades reveladas aos homens ao longo dos ciclos, das eras, dos tempos e dos diferentes povos. Verdades que serviram de caminho para os grandes mestres. Vocês que aqui estão, diz ele, procuram Deus fora de si e muitas vezes para comércio e para manter privilégios humanos. E se vocês estão aqui, é porque seus erros não foram tão grandes, porque outros estão purgando suas faltas em lugares muito difíceis. Ao desencarnarmos, é bom lembrar, nós vamos para um plano espiritual correspondente ao nível de vibração que cada um de nós já conseguiu desenvolver. Jesus dizia que a casa do Pai tem muitas moradas, e tem mesmo. Tem moradas suficientes para receber cada um de nós no nível em que já conseguimos atingir. E que é importante conhecer a verdade para que, em nome da verdade, não se oficialize a mentira. Verdadeiramente, diz ele, quem erra para si mesmo comete tremenda falta, ao passo que fazer errar a terceiros é um crime maior ainda. O expositor, então, convida a todos a ouvir o palestrante do dia, esclarecendo que há muito erro em dizer que todas as religiões são boas. Aliás, gente, é muito comum a gente ouvir isso. Ah, porque todas as religiões são boas. Não é verdade. Porque essa afirmação nada mais faz do que oficializar a mentira no lugar da verdade. E cita que se tomarmos por base o que aconteceu com Jesus Cristo, o divino portador da graça, nós poderemos justificar o seu martírio pelo fato de ter sido levado a termo pela igreja do seu tempo, da sua nação e de sua pátria. Esclareceu que, para eles que ali estavam, que têm errado em doutrina religiosa, seria importante estudar as consecutivas revelações. E diz ele, temos fechado os ouvidos aos grandes reveladores para impor aos outros erros e idolatrias, fazendo que fiquem na ignorância. O expositor, então, pega um grande livro que fala dos primórdios da humanidade, período no qual os homens deviam ser ainda medrosos, supersticiosos e idólatras, esclarecendo que a comunicação entre os encarnados e desencarnados data de remotíssimos tempos, mas que os ensinos eram transmitidos de acordo com a capacidade de entendimento dos homens. O mesmo que afirmou Jesus quando disse, tenho muito para vos dizer ainda, mas vós não podeis entender agora. Depois de ler as primeiras etapas do homem na Terra, falou dos Vedas, os primeiros reveladores. À época, eram verdades medíocres, sem caráter universal, e que empolgavam, como diz ele, as primeiras sacerdotisas e os fanáticos que acreditavam em pedras, árvores, animais e astros. Com os Vedas, no entanto, explicou o expositor, vieram os primeiros iluminados, que já contavam com conhecimentos sobre o divino monismo, mas esses conhecimentos eram para poucos. O grande número das pessoas mesmo ficava na ignorância, sujeito então às idolatrias da época. Falou também do budismo e dos budas, que restauraram a doutrina e avançaram dentro do possível, respeitando sempre a unidade divina, tendo a lei por juiz, né,
a justiça por execução, o amor e a ciência como instrumento de libertação e a revelação como órgão instrutivo. Mas tudo, repetiu o expositor, continuava em caráter esotérico, fechado, oculto. Falou também de Enoque, o maior dos patriarcas hebreus, que, amando do plano espiritual, viajou então pela Índia e trouxe de lá o primeiro essenismo, ou vedismo, fundando então a Escola de Profetas de Israel. No final da exposição, falou do Velho Testamento, das repetidas mensagens espirituais e dos grandes espíritos nele citados. O discípulo, então, repara o grande número de espíritos presentes naquela reunião, trazidos por outros mensageiros. Uns estavam muito fracos e incapazes por causa dos erros na vida de encarnados. Momentos depois, o discípulo, então, viu que estava onde havia deixado o corpo. Hoje, nós ficamos por aqui, mas antes de encerrar, eu quero lembrar a você que aqui no canal Conhecer para Transformar, você pode assistir aos vídeos dos livros de Oswaldo Polidoro que já estão disponíveis para você estudar. Você pode baixar gratuitamente todos os livros no portal conhecerparatransformar.com.br. Se quiser também, pode receber versões impressas. É só mandar os seus dados para o WhatsApp. Anotem, 11 9 11 11 32 0077 e vocês receberão em casa o seu exemplar. E eu volto no próximo episódio. Até lá.